Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, dia 18/10/2023, quarta-feira. Estou aqui iniciando mais uma live Chave Mestra, né? Agora estou abordando o livro do Atos dos Apóstolos e hoje eu tenho um convidado muito especial, o pastor Edson Cândido, que logo vai estar e vou estar aí chamando ele, convidando ele para estar aqui comigo. Mas eu quero estar fazendo uma oração para iniciar esse tempo que nós vamos ter aqui na presença de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença, de poder ler a tua palavra, compartilhar a tua palavra para os meus irmãos, para aqueles que estarão assistindo, esteja no pleno controle desse tempo. Senhor, que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações, falando aos nossos corações, usando a vida do pastor Edson, Senhor, usando a minha vida. Todo esse tempo é dedicado ao Senhor. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome. Que o Senhor se revele poderosamente aos corações nesta manhã. Hoje nós estaremos, Senhor, abordando o capítulo 2 do livro de Atos, que conta do derramamento do teu Espírito sobre os discípulos de Jesus, que o Senhor traga luz sobre esse assunto, para que todos aqueles que vão estar assistindo agora, os que assistirão depois, eles entendam, eles compreendam, Senhor, a importância desse momento para a igreja primitiva e também para a igreja atual, Senhor. Que o Senhor se revele ao coração daqueles que estarão assistindo em nome de Jesus. Também, Senhor, vem abençoando esse tempo, vem abençoando, Senhor. Vem falando aos corações, Senhor, eu peço que os teus anjos venham estar blindando essa live, Senhor, as conexões da internet, a plataforma do Instagram, o meu perfil, o perfil do pastor Edson, o perfil da Ramá, Senhor. Vem blindando, vem protegendo, Senhor, vem mantendo tudo em ordem, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor traga luz, Senhor, nos assuntos que serão abordados. Que o Senhor se revele poderosamente aos nossos corações, Pai. De maneira que a tua palavra compartilhar uma palavra genuína que vem do teu coração, Senhor. Mantém, Senhor, em nome de Jesus, o equilíbrio, Senhor, das conexões da internet, Pai. Para que não haja nenhuma queda, para que não haja nenhuma interrupção, para que não haja nenhum impedimento, em nome de Jesus. Fala conosco poderosamente, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. Que a Tua palavra cumpra, Senhor, aquilo que ela quer cumprir ao ser enviada aos corações, Pai. Nos nossos corações, aquilo que o Senhor quer que seja produzido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu já quis orar porque eu estou recebendo uma mensagem aqui do Instagram, não sei se aparece para vocês, que a conexão da internet está tendo oscilação, né? Tá fraca. Então, se acontecer alguma coisa aí cair, eu entro de novo, tá bom? O pessoal aí que está assistindo, fica aí na intercessão para que a plataforma fique, para que a internet fique tudo bem e a gente consiga fazer essa live. Pastor, devido à baixa qualidade da conexão. Eu já vou te aceitar, pastor Edson, só um minutinho, tá bom? Você vai entrar pelo Mila Novo Estilo ou vai entrar pelo seu? Agora eu tô na dúvida, Milene, me responde aí enquanto eu vou falando. Bom, essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira. Ela acontece às 9 horas da manhã. O propósito agora, então você precisa me mandar um convite. Eu vou mandar para você, pastor. Então, o propósito agora é abordar o livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. Eu vim falando na chave mestra do Evangelho de Mateus, vim abordando desde o capítulo 1 até o capítulo 28, o último versículo, e eu quis dar uma continuação no assunto, né? Porque ali Mateus ele encerra falando da ressurreição do Senhor Jesus, e Jesus falando para eles ficarem em Jerusalém para até serem revestidos de poder. Então eu dou continuidade aqui no livro de igreja primitiva, né? Como que a igreja se iniciou, como Jesus, através do Espírito Santo, se revelou aos corações, né? E foi fazendo essas coisas maravilhosas que a gente vai conhecer aqui no livro de Atos dos Apóstolos.
Deixa eu aceitar o pastor Edson aqui. Eu vou mandar um convite para você, pastor. E você aceita, tá bom? Já te convidei. Para mim só tá aparecendo o convite da Milene. Bom dia ao pessoal que tá entrando. Bom dia, pastor Walker. Vi que você tá. Porque tá dando uma mensagem aqui que a conexão tá fraca. Ô Milene, só tô recebendo um convite de você só. Eu já mandei pro Edson. Isso. Vamos ver agora. Ah, já vi um do Edson aqui. Aleluia, né? Hoje a gente vai falar de um assunto tão importante, tão interessante, né? É o assunto sobre o derramamento do Espírito Santo. Aí entrou. Bom dia, pastor. Bom dia, queridos. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo a todos. Glória a Deus. Que bom, pastor, que deu certo. Agora o pessoal que está assistindo tem que ficar na intercessão, nos ajudar para que a conexão não caia, para que não haja nenhuma Vai interrupção. dar tudo certo, em nome de Em nome Jesus. de Jesus, sempre deu certo, né, pastor? Não vai ser Hoje vai dar hoje, também. justamente na minha vez. É verdade. Não, isso é sinal de que Deus tem coisa muito boa para fazer nessa manhã. Oh, Jesus, que Ele tenha misericórdia de nós. E aí, pastor, hoje, né, estava aqui falando que a gente vai falar, né, do derramamento do Espírito Santo. Escolhi esse tema para você com muito prazer, com muita alegria, né? É um tema que eu particularmente gosto muito e sei que você ama o Espírito Santo, né? E creio que Ah, você vai falar desse momento com muita graça, com muita sabedoria. eu sou meio suspeito de falar da pessoa do Espírito Santo porque eu choro. É algo muito lindo, né, pastor? A gente sabe que a pessoa do Espírito Santo, ela é maravilhosa. A pessoa do Espírito Santo é necessário, né? E no decorrer desse tempo aí, a gente vai estar falando um pouquinho desse amigo, conselheiro, desse consolador. Eu tô achando o seu som, pastor, um pouquinho baixo. Eu não sei Deixa eu ver o aqui. pessoal que está Às, assistindo, mas assim, às para vezes a mim, eu intriga tô. da, às vezes é o inimigo tentando barrar o som da minha voz. E Deixa eu eu tô ver aqui. achando. Aí, se você aumentar, fica melhor. Pastor, eu já fiz uma oração, né? Então agora é com você aí, né? Faça como você quer fazer, se você quer ler o texto, né? Nós estamos abordando Atos 2, fique à vontade, tá bom? Opa. Amém, minha pastora. Vamos ler o texto que nos foi proposto. Em nome de Jesus. Eu não estou conseguindo ver todo mundo que está na live, mas eu vi ali a Dani, eu ouvi você comentando do pastor Walker, pastor Sim. Helenice. Tem um amigo seu que entrou aqui, ó, MDS Higienização 12. Pela sigla assim fica difícil, mas Falou seja bem-vindo, saudades, Dani. amigo. A Fica Stephanie saudade. Viana. Ah, a Stephanie é minha sobrinha linda. É a Isso. sobrinha ruiva mais linda A que eu tenho. Dalete, a Débora, a Esse, Dani. A esse povo Tamires tá com entrou logo coragem no de início. ouvir mesmo, hein, pastora? O pessoal tá te honrando aí. Recebe aí, se alegra. Ai, coisa boa, né? Todos sejam alcançados aí pela palavra, que o Senhor nos dê graça nessa manhã, né, para falar um pouquinho desse tema, um pouquinho desse texto, né? Vamos ao texto que está em Atos capítulo 2, versículo de 2 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto, minha pastora, é interessante, porque não tem como falar, principalmente desse texto de Atos 2, sem mencionar, por exemplo, a figura de Pedro. E por que eu falo isso? Só para a gente fazer uma pequena introdução, né, a respeito disso, até para a gente relaxar um pouquinho, quebrar esse clima de tensão, Pastor Edson, porque você tá é uma nervoso, coisa que... gente, você acha? Ah, pastora, você não tem noção. E eu dou graças a Deus por isso, porque quando você já se acha suficiente ao ponto de apresentar a palavra do Senhor da maneira que você acha que isso é preocupante, né? E eu tenho sempre esse temor e esse tremor. Eu abalo, literalmente. Mas eu vejo nisso a própria graça de Deus, a própria presença do Senhor, né? Que a gente tem que ter reverência, sim, tem que ter a preocupação com o que vai falar. É algo que eu comento sempre, né? A palavra não é minha, o povo não é meu, o povo tem um dono, né? Esse povo é santo, né? É um povo aguardado pelo próprio Deus. Mas, enfim, vamos lá. O livro, né? O livro de Atos, ele foi uma parte escrita por Lucas, né? E a gente sabe que esse livro de Atos, esse capítulo 2 em si, na verdade, ele é resultado das palavras de Jesus, né? Jesus, o tempo que esteve nessa terra, entre um momento e outro, ele sempre estava mencionando que ele iria deixar essa terra, ele iria ao Pai, né? E em determinado momento da história dele aqui na terra, ele deixou bem claro, olha, eu vou para o Pai, mas vocês podem ficar tranquilos que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E era uma promessa do próprio Jesus em relação a isso. E a gente conhece o desfecho de toda essa história. Jesus Cristo é preso, é açoitado, né? Ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita. Glória a Deus por isso, né? E o Senhor, ele tinha dado uma ordem aos seus discípulos. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu acredito, pastora, que quando os discípulos receberam essa palavra, eles não receberam no intuito de poder, no intuito, no quesito de ficarem fortes, grandes. Talvez nem eles entendessem ao certo o contexto dessa palavra poder, né? A Bíblia cita em alguns textos isso surge como dunamis, como dinamite, como explosão, né? E isso é realmente o que o Espírito Santo de Deus faz dentro da pessoa, né? Então a palavra de Deus vai dizer, eu anotei algumas coisas, eu quero tentar ser fiel a isso que eu escrevi, até por conta do tempo, que eu não quero ser longo dentro desse tema, né? O fruto das palavras de Jesus, né? O Atos 2 é o fruto das palavras de Jesus, né? Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição, como eu disse, né? Ele mostra, ele entra num lugar fechado, ele se apresenta aos seus discípulos, os discípulos assustados, e Jesus, no meio deles, apresenta as suas mãos, Jesus apresenta os seus pés, e é algo que para eles é algo assustador, porque, poxa, nós o vimos crucificado e agora ele aparece, e isso causa espanto entre os discípulos, né? Mas Jesus vai além disso. Peraí, vocês estão pensando que é um fantasma, que é algo da cabeça, da mente de vocês? Não. Me deem algo de comer. Jesus quer mostrar para eles que a pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, é real. O que eles estão vendo ali é algo real. É o próprio Deus encarnado na terra, se mostrando a eles mais uma vez. E dentro desse contexto, né, a gente vai entender lá no livro de Lucas, no capítulo 24, lá no versículo 49, que vai mostrar um pouquinho desse discurso. A verdade é que Jesus Cristo, ele sobe aos céus com uma palavra que ele deixa aos seus discípulos, olha,
permaneçam em Jerusalém. Fiquem reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe, pastor, essa questão dos discípulos se reunirem tem que ter um propósito. Eles se reuniram não para ficar de ladainha, não para ficar com disse-me-disse, não para discutir o que achavam que era ou o que não. Não, eles estavam reunidos num único propósito. E é lindo quando o povo de Deus se reúne com um único propósito. Sabe, a gente tem alguns textos na Bíblia que até nos mostram, principalmente em relação à concordância. Quando você concorda com algo, né, quando você e mais pessoas concordam com algo, a probabilidade dessas coisas darem certo é muito grande. Sabe, porque o coração desses discípulos, né, eu até anotei aqui, ó, eles estavam reunidos não de qualquer forma. Eles estavam ansiosos, em concordância, esperando se cumprir sobre eles o que Jesus havia dito. Sabe, é interessante quando você tem a certeza do que Jesus falou para você. Essa mensagem eles não receberam de um outro profeta ou de alguém que andava com Jesus. O próprio Jesus deu essa palavra a eles. Vocês vão ser revestidos de poder. Mas vocês têm que estar juntos, vocês têm que estar em Jerusalém. É interessante, a pastora Rita usa muito esse termo, usa muito essa frase, e eu carrego isso comigo. Eu acredito que as coisas de Deus acontecem quando você está no lugar correto, né? Quando você está no seu lugar de unção, quando você está no lugar onde Deus vai ordenar a tua bênção. E é interessante porque se você cumpre isso, se você se entrega para isso, as coisas de Deus vão acontecendo, né? Os discípulos estão reunidos. Então, não adianta estar reunidos com os irmãos, porém com o coração longe daquilo que Jesus Cristo quer. Olha que interessante. A palavra vai nos levando para esse caminho. O fato de estarem reunidos é porque eles estavam em concordância com algo que Jesus Cristo disse que haveria de acontecer. Eles não sabiam de que forma que isso ia acontecer. Eles não sabiam de que maneira que essa força, esse poder ia se manifestar. Mas eles sabiam que se Jesus Cristo disse para estarmos nesse lugar, e que iria acontecer, então vai acontecer. Então isso já serve, aleluia, de referência para nós. Porque se você ouviu algo que Jesus falou que vai fazer, e tem um lugar determinado para isso, tem um tempo determinado para isso, irmão, você só precisa estar debaixo da direção que Deus te deu. E as coisas vão acontecendo. Amém? Eles estavam reunidos com o mesmo propósito. Isso, hein? Minha pastora. É interessante. Não sei se o pessoal que está assistindo registrou, né? Mas muito forte isso, muito importante, né? É importante, pastora, porque muitas vezes a gente... como é que eu vou colocar isso? Muitas vezes a gente está tão ocupados com algumas coisas ou tão desejosos de fazer aquilo que Jesus quer, mas a gente não está no lugar certo. Não está com as pessoas certas. Entende? Porque entenda que a ordem que Jesus deu não foi para todo o povo. Jesus deu ordem aos seus discípulos, aos que iam dar continuidade àquilo que ele havia iniciado. E muitas vezes a gente não tem essa percepção. O Senhor nos delegou algo, o Senhor iniciou algo em nossas vidas que Ele quer que dê continuidade. Então Ele vai colocar pessoas ao seu lado, isso é lindo, aleluia. Ele vai colocar pessoas ao seu lado com o mesmo pensamento, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, debaixo da mesma palavra, para dar seguimento a algo que Ele iniciou. E às vezes a gente quer se juntar com pessoas que estão fora do propósito. A gente quer estar junto em lugares que não nos cabem. Aonde que Jesus falou que ia ordenar a bênção? Em Jerusalém. Então é em Jerusalém que eu tenho que ficar. Pastor, Onde que Jesus falou que vai ordenar a bênção? Onde Jesus falou que eles receberiam o poder? Se Jesus falasse assim, olha, vocês têm que ficar à beira do Rio Jordão, automaticamente eles se reuniriam ali. Entende? Você quer falar alguma coisa, pastor?
Não, porque eu tô achando tão profundo isso e tô feliz porque eu tenho orado para Deus me juntar com as pessoas do meu destino profético. É As isso. pessoas que Deus, que tem as conexões que a gente precisa para alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque ninguém faz nada sozinho. Não faz, Para pastor. fazer essa live aqui, eu precisei que a minha família concordasse para que eles me apoiassem. Preciso que os meus amigos aceitem os convites que eu faço para eles estarem comigo na live. Que o Rafa e a Dan põem lá, ou a Milene ou a Helenice, coloca o link lá nos grupos da igreja. Que o pessoal curta o vídeo, que o pessoal compartilhe, que o pessoal fale um para o outro. Então, ninguém faz nada sozinho. E eu entendo que, por causa de Jesus, né, Jesus já tinha provado para eles quem ele era, e Jesus dá a ordem, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. E como você falou bem, né, eles não ficaram ali jogando conversa fora. Eles ficaram ali no temor de Deus, no amor que Jesus semeou sobre eles, na expectativa do que ia acontecer. Então, eu vejo também, pastor, como que o nosso adversário trabalha para trazer as divisões, as separações. Porque se eu não tivesse uma boa conexão com você, se eu não te respeitasse, se eu não te honrasse, talvez você não estivesse aqui compartilhando essa palavra tão maravilhosa comigo. Não é? É verdade, pastora. É porque a gente acaba estando debaixo do mesmo propósito, entende? É Exatamente. interessante porque os discípulos reunidos dentro do cenáculo, pastora, eu acredito que eles não sabiam o momento em que isso ia acontecer, mas o coração estava desejoso, sabe? E é tão maravilhoso. Sabe, eu estava preparando essa palavra, e isso até mexe um pouco com a minha estrutura. Eu estava preparando essa palavra, e ainda hoje de manhã eu acordei um pouco mais cedo, e eu estava lendo aqui, e o Senhor me trouxe a lembrança de algo que aconteceu. Porque muitas vezes a gente espera que Deus faça algo da maneira que a gente acha que vai entender, ou que seja aceito aos nossos olhos, da maneira que a gente possa entender, né? Certa feita, a gente estava num tempo em oração aí na igreja, acho que você vai lembrar disso. Num culto assim de sexta-feira, um tempo de oração, pouquíssimas pessoas, mas nós somos envolvidos pela presença do Espírito Santo de uma maneira tão forte, pastora, que aquela sala, aquele ambiente onde nós estávamos, ele foi tomado por uma fumaça. Até hoje a gente tem relato disso. Né? Os irmãos que estavam presentes até hoje, quando lembram disso, foi uma maneira que o Espírito Santo fez, escolheu de se manifestar para nós. Sabe? Então, a gente abria os olhos, era como se estivéssemos debaixo ou dentro de uma neblina muito forte. E é interessante que isso não foi percebido por uma pessoa, entende? Todos que estavam naquele ambiente, todos viram a mesma coisa. Todos foram envolvidos na mesma atmosfera. Então, é interessante porque o Senhor não tem propósito de deixar um ou outro de fora, entende? Quando ele dá ordem a esses discípulos e pede para eles ficarem reunidos, é porque todos, o Senhor Jesus não disse que alguns seriam revestidos de poder, não. Todos eles foram revestidos de poder, todos eles foram tocados, sabe? É interessante porque a maneira com que o Espírito Santo se manifesta dentro daquele cenáculo é dentro de uma coisa teoricamente natural. Por que eu falo que é natural? A gente vai ver, quer ver, ó, no versículo 2, de repente veio do céu um som, o som, como de um vento impetuoso. Vento é algo que eles conheciam. Eles estavam acostumados a andar no deserto. Eles estavam acostumados a andar em lugar aberto. A gente sabe, historicamente falando, é um lugar onde venta demais. Onde tem tempestades de areia, né? Até hoje é relatado isso. Então, a questão do vento, eles conheciam muito bem. O barulho do vento, eles conheciam muito bem. Então, é interessante como o Senhor, ele traz as coisas naturais para a gente entender que ele está envolvido nisso, sabe? Eu acredito que aqueles discípulos, na hora que eles ouviram o barulho,
do vento, eles procuraram saber de onde vinha. Ou então, se estarreceram porque ouvir o vento e não sentir o vento é algo assustador, sabe? É como se, por exemplo, às vezes eu estou aqui no meu apartamento e começa a ventar, se você deixar uma única janela aberta de um lado e a outra do outro, vira aquela corrente de ar. Aquele corrente de vento, aquele barulho, às vezes você encosta a porta, você escuta aquele zunindo do vento, você fala, meu Deus do céu, é assustador. Entende? Então, era algo que eles já tinham conhecimento disso, a questão do vento. Mas como que o Espírito Santo decide se apresentar para eles? Em forma de línguas repartidas como de fogo. Eu acho tremendo isso, pastora. Porque essas línguas repartidas como de fogo não ficavam aleatoriamente dentro do templo. Porque a intenção não era, aleluia, encher o templo de poder. Exatamente. A intenção não era deixar o ambiente como algo, como é que eu posso dizer? Não é religioso, agora me fugiu a palavra. Como algo, poxa vida, me fugiu a palavra. Mas, assim, como algo sagrado, não o templo. Mas o Espírito Santo ia encher as pessoas que estavam ali. Porque o templo, ele não ia sair dali. Verdade. O templo não ia propagar a própria palavra. Mas as pessoas, quando elas foram tocadas, quando elas foram preenchidas pelo Espírito Santo, trouxe sobre elas a certeza de que a espera valeu a pena. Trouxe sobre elas a certeza de que está no lugar certo, esperar junto com as pessoas certas, valeu a pena. E muitas vezes, pastora, algumas pessoas ainda continuam vagando, algumas pessoas ainda continuam sem encontrar o seu lugar, sem encontrar a sua posição, porque estão fora do lugar correto. Estão fora do lugar onde Deus determinou que ficasse, no lugar onde Deus ordenou que ficasse. Às vezes a gente toma decisões, às vezes até errada, né, de sair desse ou daquele lugar, mas quando o Senhor, aleluia, traz a certeza de que nós estamos, aleluia, no lugar certo, o coração é preenchido. E eu gosto muito desse texto, pastora, é um texto bem discutido, é um texto que teologicamente falando, nos traz algumas linhas teológicas, algumas discussões que eu particularmente considero até desnecessárias de entrar, mas a grande verdade é que quando o Espírito Santo entra, quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo vem com força, com poder, com veemência, ele vem transformando as nossas vidas. E é isso que eu falei no começo da nossa mensagem. Pedro, ele deu início no seu ministério. Eu particularmente acredito muito nisso. Ele deu início no seu ministério após ser cheio do Espírito Santo. Se a gente for ler em João 19, se não me engano, ou João 21, que fala sobre a segunda pesca, a pesca maravilhosa, onde Jesus prepara todo o ambiente, prepara o churrasquinho de peixe ali na beira da praia. Pedro volta para suas práticas, né? A gente conhece um pouco do texto, eu quero ser bem rápido nisso. Jesus vai ao encontro dele. Quando ele decide voltar às práticas naturais dele, Jesus vai ao encontro dele, né? Informa para ele, e aí, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. E eles pegam aqueles peixes, 153 grandes espécies de peixe, diferentes espécies de peixe. A gente sabe disso, a gente conhece um pouco do texto. Quando João menciona, peraí, eu acho que aquele que está ali é o mestre. Pedro pula do barco, ele vai ao encontro de Jesus, e ali o Senhor tem um particular com ele. Pedro, tu me amas? A gente conhece bem o texto. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus fala com ele por 3 vezes, dando a ele a direção daquilo que Deus queria fazer nele. Porque Jesus já havia prometido para ele, olha, eu farei de você pescador de almas, pescador de homens. Mas talvez, e ele andando junto com Jesus, vendo tudo que Jesus fez, milagres, curas, prodígios, maravilhas, sinais, coisas maravilhosas. Mas depois de aparecer ali na beira do lago, Pedro se reúne com os discípulos de novo. Ele vai para Jerusalém, ele vai para o cenáculo. Sabe? Ele espera o tempo certo da manifestação de Deus, e isso é lindo. Aleluia, receba isso na sua vida, irmão. O Senhor tem o tempo certo de manifestar o poder dele na tua vida. E quando isso for manifesto,
você não mais será, você não terá mais a mesma vida, não será mais visto da mesma forma, não andará mais da mesma forma. Quando o Espírito de Deus vem, toca, aleluia, com poder e grande glória na vida da pessoa, entenda, existem transformações. E eu queria só mencionar, você quer falar alguma coisa, pastora? Não, eu tô aqui pensando, né, essa manifestação do Espírito Santo através do som, como de um vento, era um som como de um vento, e como línguas de fogo. A própria manifestação do Espírito Santo, como o som de um vento e como línguas de fogo, já é uma manifestação de poder. É isso. Não é interessante É isso? isso. Ele se manifestou de maneira audível, de maneira visível, para que houvesse uma Isso. confirmação, uma testificação de que eles estavam recebendo algo especial, né? Que estava acontecendo aquilo que Jesus tinha prometido. E eu entendo, pastor, dentro do que você está falando mesmo, como é engraçado que desde que eu comecei a abordar nas lives aqui o livro de Atos, isso está muito forte no meu coração, está queimando no meu coração. A importância da obediência em estar onde Jesus mandou estar, com as pessoas que Jesus mandou estar. É Se eles isso. não ficam em Jerusalém, se eles não obedecem, talvez eles não tivessem recebido. E às vezes a gente, né, como pastor, às vezes a gente tem a oportunidade de falar para algumas pessoas, dar alguns conselhos, né, dar alguma direção. E a gente, eu acredito que todos os pastores de Deus fazem isso. A gente busca fazer isso com temor de Deus e seguir uma orientação do Espírito Santo, né? Então você falar para uma pessoa, olha, fica em Jerusalém, não sai de lá, fica com os irmãos lá, espera, porque É isso. vai acontecer um derramar de Deus sobre a sua vida. Deus tem algo a fazer. Às vezes as pessoas não levam em conta, né? Então eu entendo que o Isso. Senhor hoje, de novo, está fazendo um alerta para nós, né? Para nós ouvirmos os comandos do Espírito Santo e esperar, não tomar nenhuma atitude precipitada, não fazer aquilo que o seu coração está gritando para fazer, mas tentar ouvir a Deus. Porque, E pastor Edson, fala a verdade, eles tinham vivido coisas tão fortes, né, nos últimos tempos, não é verdade? Ver o Senhor morto na cruz, toda a perseguição que se levantou ali, depois ver Jesus ressuscitado, ainda tem mais uma ordem, olha, fica em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. e é algo mais simples, né, pastor? E é algo mais Exatamente. simples. Porque a gente sabe os discípulos estavam correndo risco de morte, né, risco de vida, na verdade, né? Estavam sendo perseguidos para que fossem mortos mesmo. Então, Jesus dá uma ordem para eles. Ou seja, assim, ó, é como se Jesus dissesse para eles assim, ó, eu sei tudo que vocês estão passando, eu sei o perigo que vocês estão passando, mas fiquem lá em Jerusalém. Fiquem, Se você obedecer, você não corre nenhum risco, porque eu pastora, protejo você. não tem como dar errado quando você está debaixo da palavra. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Às vezes eu quero fazer as coisas, mas eu não estou debaixo da palavra. Às vezes eu quero tomar uma decisão, mas eu não estou debaixo da palavra. Às vezes eu quero decidir por algo, mas eu não estou debaixo da palavra, debaixo da direção. Entende? E toda vez, pastora, você pode ver, você vê na palavra, na própria palavra de Deus, toda vez que você toma uma decisão fora da palavra, as coisas só quebram a cara. Sabe? Então, o Senhor tratou umas coisas no meu coração, e eu queria só compartilhar com vocês. Vamos lá. A questão do poder do Espírito Santo. Pastora, eu sou do manto, do nébia, do súpia. Eu gosto do movimento, irmão. Eu Eu também nasci, gosto, eu gente. nasci para Jesus numa igreja pentecostal. Talvez muitos não saibam, no dia em que eu fui batizado nas águas, no dia que eu fui batizado nas águas, eu desci as águas, quando eu subi falando em mistério com Deus. Eu Glória a adoro, Deus. eu amo o sobrenatural.
eu vivo isso. E eu vivo não só a questão do mover, porque infelizmente algumas coisas têm sido deturpadas, algumas coisas que a gente vê no nosso meio, que você fala, meu Deus do céu, não tem como o Senhor tá no meio disso. A gente sabe que algumas coisas acabam sendo criancices, né? Algumas coisas acontecem nas igrejas que a gente fala, meu Deus do céu, não tem como falar que Deus está nesse negócio. Mas eu também não posso colocar tudo no mesmo balaio. Eu não posso colocar todo mundo na mesma régua, porque eu não posso correr o risco, aleluia, de falar contra o Espírito Santo. E também Então, não eu dá para negar o que particularmente eu você vivo. experimentou, né, pastor? Sim, pastora, só vai saber o gosto que tem quem teve essa experiência, tá certo? Eu acredito, existem muitos irmãos desejosos de falar em línguas e não falam. Tem muitos irmãos que são desejosos em ter experiências com o Senhor. Poxa vida, o Senhor fala com um de madrugada, o Senhor fala com outro no meio da rua. O Senhor... Eu já passei muitas coisas, já vivi muito disso, pastora, de verdade. E peço a Deus para viver cada vez mais. Entende? Peço a Deus para viver cada vez mais. Mas isso, que nem a questão, aqui não é literalmente o que a gente vai tratar, né? A questão do falar em línguas aqui, falar em outros idiomas, a ponto de ser reconhecido em outros idiomas, né? A gente sabe, tanto é que as pessoas que estavam fora, eles ficaram perplexos, porque ali havia uma mistura de povos. Então, um ouvia o que o outro falava no seu próprio idioma, né? E isso é maravilhoso, porque já é uma manifestação do próprio Deus, já é um milagre. Imagina eu, cabeçudo do jeito que eu sou, mal sei falar o português, eu chego, de repente eu estou num aeroporto da vida, fazendo alguma atividade, e de repente o Senhor me dá o discernimento de entender o que a outra pessoa está falando em japonês. Ou eu começo a falar em outro idioma que a pessoa entende que não é o meu natural, a gente fica estarrecido. É algo maravilhoso. Só isso já é um milagre, irmão. Mas o que eu quero trazer para nós, pelo menos foi o que o Senhor tratou no meu coração, e eu quero tentar ser bem sucinto nisso, é sobre o poder do Espírito. É sobre o poder que o Senhor derrama dos céus. Sabe? O poder que o Espírito Santo faz, ele traz entre nós, ele traz sobre nós a transformação de vidas. A gente vê dentro do texto, pastor, lá no versículo 14, aquele Pedro que havia fugido, que havia voltado a velhas práticas, Jesus teve que ir lá conversar com ele de novo. Pedro, pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara. Vamos lá, tu não me ama? Vamos lá, de novo. Só fica lá em Jerusalém. Depois de receber esse revestimento, depois de receber essa graça, Pedro é o primeiro a se manifestar. No versículo 14 vai dizer, quando está todo mundo atordoado, ninguém está entendendo nada, Pedro se levanta. Fala aí, peraí. Não tem ninguém bêbado aqui, não. Nós somos tomados pelo Espírito de Deus. Tá? Vou trazer para a nossa linguagem. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa, nós estamos aqui debaixo de uma palavra, nós estamos aqui debaixo do poder, aleluia, Deus, Criador dos céus e da terra. Pedro faz um discurso, a gente sabe, irmãos, que depois disso, Pedro faz um discurso onde mais de 3.000 almas se entregam a Jesus. Então, essa transformação, é lógico, umas pessoas têm essa transformação de imediato, outras pessoas demoram um pouco mais de tempo, mas quando ela vem, verdadeiramente, ela começa a fazer coisas na nossa vida que nos faz enxergar as coisas de uma maneira diferente. O Espírito Santo, o poder de Deus, ele traz transformação na nossa vida, ele renova a nossa fé, ele nos renova por dentro, sabe? Ele nos molda à imagem e à semelhança de Jesus. A pensar como Jesus pensa, a falar como Jesus fala, a andar como Jesus anda, a nos comportar como Jesus se comportaria no nosso lugar. Agora eu vou fazer uma propaganda aqui. Aqui, ó. Vamos falar lá o cachezinho ali, né, professora? Sabe, o Espírito, ele nos capacita. Oi, pastora. A pastora Sônia está aí assistindo. A pastora Sônia Uma pessoa falou para mim assim, no sábado, né? No domingo. Ah, pastora Rita, eu quero uma canequinha com meu nome. Aí eu falei, mas com seu nome aí é outro nível. É só falar com o Brian. O Brian ou o Rafael, eles dão um jeito nisso aí. Mas
é um mimo, né, pastor? É onde. Você entende, ó, só em relação até à própria caneca. Eu estava no lugar certo, no meio do povo certo, debaixo da Glória a palavra que Jesus Deus. delegou para mim. Glória a Então, Deus. não é verdade, pastora? Hoje nós estamos reunidos dentro da igreja, e eu vou colocar a igreja Ramá, porque é a igreja onde eu congrego. Nós estamos debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma direção, debaixo da mesma mão poderosa e potente de Deus, sabe? Verdade. Debaixo, aleluia, da permissão de Deus, direcionando o nosso pastor presidente em algumas situações. Estamos todos envolvidos no mesmo propósito. E não tem como a coisa dar errada. É, Entende? a gente tem que É se muito submeter, importante né? E se crer submeter, que toda pastora. Essa é a verdade. direção está vindo de Deus para a liderança da igreja, né? Para os nossos Exatamente. pastores. É você se submeter a isso. Quem que é o nosso pastor? Jesus. Ele que nos direciona, sabe? E quando isso acontece, quando o poder vem, pastor, ele traz sobre nós a capacidade. Ou seja, nós somos capacitados com os dons espirituais, que eu particularmente sou apaixonado, irmão. Os dons estão aí para a igreja. E o Exatamente. dom não é para ser usado para uso próprio, para benefício próprio. Os dons é derramado no meio do povo, aquele que tem o desejo, aquele que busca, sabe? Para edificação de quem? Do corpo de Cristo, que são os próprios irmãos. Porque a gente sabe, todo aquele que se exalta, o Senhor abate. Todo aquele que procura fazer, ter benefício dentro dos dons que o Senhor derrama, com certeza, irmão, não vai longe, a estrada é curta. Sabe? Mas o derramamento dos dons, o derramamento do poder é para benefício da própria igreja. Né? Eu até coloquei para proveito próprio, para benefício do corpo de Cristo. O poder do Espírito Santo nos traz orientação, nos direciona, aleluia, quando nos direciona para o lugar certo, para o centro da vontade de Deus e nos ajuda a tomar decisões sábias. Tomar decisão é a coisa mais difícil que tem, pastor. Principalmente Verdade. quando somos procurados por alguém para sanar uma dúvida ou para pedir uma orientação. A gente já falou disso algumas vezes. Quando você dá uma direção errada, você pode fazer a pessoa sucumbir literalmente na fé. Mas quando você está direcionado por Deus, Deus tem propósito, irmão, pode ter certeza, a direção é certa. O Espírito nos traz convicção. Ele nos convence do erro, do pecado, da justiça, do juízo. Sabe? A convicção de que estamos fazendo a coisa errada ou estamos no caminho certo. Porque quando estamos na direção errada também, o Espírito Santo é o primeiro a se levantar e falar assim, acorda, bonitão, o que você está fazendo está errado. E não adianta falar, não, o Espírito não fala comigo. Eu acho que fala, irmão. A nossa própria consciência fala. Não precisa nem ser crente. Vamos colocar assim? Não precisa nem ser crente. Quando está fazendo alguma coisa errada, a mente não fala? Normal. Agora você imagina você conduzido pelo Espírito Santo. Só vai andar errado se quiser. E estiver disposto a pagar o preço, né? Porque isso é o pior, né? E o Espírito nos traz consolo, pastor. Imagina aqueles homens, aqueles discípulos e mulheres ali no meio, reunidos no mesmo lugar, na esperança, na expectativa de serem tocados, de serem revestidos, de serem agraciados, de repente de ver Jesus novamente, a gente não sabe, mas eles estavam literalmente consolados, porque eles estavam na posição certa, no lugar certo. Independente de qualquer coisa que falassem lá fora, lá dentro eles estavam consolados, que eles estavam fazendo a coisa certa. Pastor Edson, Oi, pastora. eles não estavam numa situação muito confortável, né? Nada Eles estavam confortável. sendo perseguidos, acusados de ter mentido que Jesus ressuscitou, de ter roubado o corpo de Jesus do túmulo. Não era uma situação legal, boa, bem light, bem leve, não. Então você vê que o Espírito Santo, nessa manifestação de poder, nesse primeiro momento, né, que o Espírito Santo é derramado sobre eles, o Espírito Santo ele vem o quê? Trazendo o consolo e o conforto, mas dando um gás para eles seguirem em frente, para eles não pararem, para eles não olharem para as circunstâncias e confiar
que Deus estava com eles. É uma coisa muito doida, fala a verdade. É É, é, muito é, é assim, é é muito bem oposta louco, pastor. uma coisa a outra, não é? Eu até coloquei aqui, ó, ele nos traz consolo, paz, conforto nos momentos de dificuldade e aflições da vida. Como é que uma pessoa, dentro de uma situação de atribulação, de tribulação, na verdade, de dificuldade, como é que uma pessoa pode olhar para tudo em volta e falar assim, não, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Eu sei quem foi que me chamou. Eu sei quem... Agora eu vi até a fotinha da Adriana, né? Ah, eu sei quem foi que me enviou para Alagoas. Eu sei quem foi que me tirou do conforto da minha casa, do meio da minha família, para viver um novo tempo. Ainda que a situação seja adversa, ainda que o cenário seja adverso, você tem a certeza de que você está no caminho certo. Sabe? O Espírito Santo, o poder de Deus nos dá essa certeza, irmãos, que independente de qualquer coisa, ainda que o mundo não acredite, Jesus vai voltar para nos buscar. Verdade. O mundo não acredita, mas eu tenho essa certeza. Eu vou continuar fazendo o que é certo, eu vou continuar indo à igreja, eu vou continuar lendo a palavra, eu vou continuar ouvindo os segmentos, as orientações de Jesus, eu vou continuar lutando contra o pecado, eu vou continuar resistindo às coisas erradas, eu vou continuar dentro do propósito que Deus designou para mim. E uma coisa que é a mais importante, eu gostaria até de fechar aqui, a questão da força, do poder de Deus, é a questão da unidade, pastor. Sabe, o Espírito Santo, o poder de Deus, ele traz unidade entre os irmãos. Ele une os irmãos em comunhão, criando um senso de família espiritual, promovendo harmonia no corpo de Cristo. Sabe, quando a gente está dentro desse propósito, ainda que um e outro queira falar alguma coisa, queira se levantar de uma outra maneira, a harmonia que existe por intermédio dessa força, por intermédio desse poder, por intermédio da palavra, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do seu amor, é algo que nos permite ter harmonia entre nós. Sabe, perseverança, persistência, tudo isso é envolto desse poder que foi derramado dos céus. Sabe, às vezes a gente lógico, cada um tem uma visão das coisas, né? Mas pelo menos para o dia de hoje, né? 18 de outubro de 2023, essa foi a direção que a palavra nos trouxe. Primeiro, de estarmos juntos, dentro do mesmo propósito, com as pessoas certas, no lugar certo, determinado por Deus. Esperando descer dos céus ou ser tocados por Deus dentro de um poder que vai transformar nossa vida, nosso caráter, nossa maneira de ver, nossa maneira de falar, muitas vezes nossa maneira de se vestir, por que não? Não é? Nossa maneira de pensar. Às vezes a gente precisa filtrar mais as coisas para que estejamos dentro dessa vontade de Deus. Porque o poder de Deus te atrai, irmão. A gente não consegue. Eu particularmente, eu não sei nem o que seria de mim se eu me desviasse hoje. Com certeza estaria no inferno. Mas, às vezes, você dá uma escorregada numa palavra, você dá uma escorregada num pensamento, ou você dá uma escorregada numa atitude que, de repente, você poderia ter pensado mais e não ter feito dessa maneira por precipitação. O Espírito já te chama, fala, não, filho, não é assim, não é dessa maneira. E você corre para os pés do Senhor, você corre aos pés da cruz, você corre para o Senhor e fala, Senhor, me perdoa. É esse poder que tem que ser gerado dentro de você, o poder do arrependimento. O poder da percepção. Esse poder tem que ser gerado dentro de nós todos os dias. Amém, minha pastora? Pastor Edson, eu, eu acho muito interessante, né, essa questão da unidade, né? Eu vejo claramente como o nosso adversário luta para que a unidade não aconteça. Eu creio que esse é o grande alvo dele, é impedir que nós sejamos unidos, que a gente tenha
o mesmo propósito, o mesmo alvo, que a gente trabalhe para alcançar aquilo que Deus falou para nós. Então, uma das armas que ele usa é a quebra da unidade, né? Eu vejo discípulos tão diferentes uns dos outros, com visões diferentes, com histórias diferentes, se uniram, né? Se uniram por causa de Jesus. No meio de uma batalha, no meio de uma perseguição, eles estão escondidos, mas o Senhor fala para eles ficarem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Por causa de Jesus, por causa da promessa que Deus tem para eles, né? Eles estão unidos, as diferenças caem, as formas de pensar, os raciocínios, as ideias, tudo baixam, tudo vai para o nível mais baixo que existe, vai para o chão, porque o alvo é Jesus. É isso. E eles vivem esse momento de revestimento de poder unidos, porque obedeceram e porque se manteram juntos. Então, eu vejo a importância disso, né? E eu lembrei do Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como Verdade. óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordenam o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pensa bem, enquanto eles se mantinham em unidade, Deus ordenava a bênção e a vida sobre eles. Não é diferente conosco hoje. Não é diferente para as nossas vidas. Nós precisamos de uma palavra de Deus ordenando vida, ordenando bênçãos sobre nós. Muitas bênçãos que estão determinadas, que são promessas, que estão para ser derramadas sobre nós, vai acontecer num ambiente de unidade. Vai Verdade, pastor. acontecer num ambiente em que todos nós recebemos o mesmo comando e nós nos submetemos e estamos aguardando as ordens do Senhor, obedecemos e recebemos a bênção e a vida. Então, o grande trabalho do nosso adversário é o quê? Nos dividir, nos separar, colocar um contra o outro, para que a gente fique... Desestabilizar, exatamente, para que a gente desanime, perca o alvo, pense que foi tudo um engano, que a gente se enganou com aquilo que Deus falou, e aí a gente não recebe o que Deus tem para nós. Se a Bíblia diz que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, num ambiente de unidade, nós deveríamos trabalhar bastante para que a unidade acontecesse no nosso meio. Nós deveríamos ser pessoas peritas em combater tudo aquilo que destrói a unidade. A dureza de coração, a falta de perdão, o julgamento, falar mal uns dos outros. É isso mesmo. Porque nós tínhamos que lutar para que essa unidade permanecesse no nosso meio. É olhar o outro como Jesus olha. Porque Jesus não olha o pastor Edson como ele está hoje, né? Com as vulnerabilidades dele, com as fraquezas dele. Jesus já vê o Edson pronto na glória. O Edson transformado, perfeito. Agora, a gente, às vezes, se apega ao quê? Às falhas do outro, às suas vulnerabilidades, às suas fraquezas, aos seus erros. Infelizmente, tem alguns que parece que têm até prazer quando encontram um erro na gente. É isso. Como que a unidade vai reinar se o nosso coração ainda é assim, não é? É exatamente isso, pastora. O inimigo, o diabo, o Satanás, ele é inimigo da família, né? E a igreja de Cristo é uma família, sabe? É que nem, por exemplo, você trazendo isso para o nosso dia a dia. Dentro de uma família, por exemplo, quando acontece uma briga, por exemplo, um desentendimento, né? As pessoas não evitam o mesmo ambiente porque fulano vai estar lá, porque Beltrano vai estar lá. Ah, eu não quero correr o risco de dar de frente com Beltrano, eu não quero correr o risco de falar com Ciclano, eu não quero ter que encontrar a pessoa.
esse atrito é exatamente o que o diabo quer. Quando ele consegue colocar isso no coração de um irmão para se levantar contra outro, ele vai chegar na igreja, ele vai olhar o irmão mais torto, ele vai começar a disseminar palavras, ele vai começar a trazer comentários desnecessários, ele vai começar a olhar a pessoa torta, e isso se espalha que nem uma erva daninha. E Exatamente. quando menos se espera, pessoas que não têm nem nada a ver com a situação acabam sendo contaminadas e vão proliferando isso, vão dividindo isso, como fala, propagando isso de uma maneira tão intensa que muitas vezes a gente vê o resultado disso, igrejas rachadas, igrejas divididas, porque Sabe já não uma estão mais coisa, debaixo do pastor? mesmo propósito, eles estão no mesmo lugar, com as pessoas que Deus direcionou, mas o propósito é outro. O que o Senhor quer é exatamente isso, dentro do cenáculo. Vamos trazer para a nossa realidade? Dentro do ambiente, dentro do lugar certo, no propósito certo, debaixo da palavra, com as pessoas que Deus preparou, com o coração em unidade, em harmonia, para servir o Evangelho, para servir a Jesus Cristo, para fazer a vontade dele. Amém, minha pastora? Eu queria só aproveitar para agradecer a presença dos irmãos aí, tanta Deixa gente, eu só, Jesus só amado. falar uma Pode coisa, falar, pastor pastora, desculpa. Edson, que ontem eu acordei com uma frase, eu lembro de um dia aí, que eu não lembro quando foi, acho que foi ano passado, que eu trouxe uma palavra num culto de quarta-feira na Ramá, na nossa igreja. O tema da palavra era Eu sou o rio de Deus. E ontem eu acordei com isso. Eu não tive tempo de procurar a palavra para assistir de novo, mas ficava na minha mente, eu sou o rio de Deus, eu sou o rio. E nessa questão de unidade, quando a unidade é quebrada, a gente não pode ser o rio de Deus na vida do outro. Porque os rios, quando eles não estão contaminados, né, com as sujeiras, com a poluição, eles produzem vida. Lá tem os peixinhos, tem as plantas naqueles rios. Então, o rio, ele serve a comunidade, né? Ele serve os seus moradores que estão ali por perto. E quando a unidade está quebrada, a gente não pode ser o rio de Deus na vida do outro. Muitas vezes você tem tudo o que o outro precisa, mas porque a unidade foi quebrada, você não pode servir e não pode receber o que o outro tem para te servir. Verdade. Então, como igreja, eu entendo, a maioria que está aqui assistindo, né, e que vai assistir depois também, eu creio que são cristãos, eu entendo que ter unidade é importantíssimo para a igreja. Essa era foi a marca da igreja primitiva. E precisa ser a marca da igreja dos últimos dias. Porque a unidade é onde Deus ordena a bênção e a vida. Quer ter vida? Tenha unidade com seus irmãos. Quer ser abençoado? Tenha unidade com seus irmãos. Amém? Amém. É interessante, né, pastora? O caminho que a palavra nos leva, né? O texto, a descida do Espírito Santo, revestido de força e de poder, às vezes a gente imagina que vai ser aquele negócio do plá, 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 plá. E o Senhor nos traz para o centro de uma palavra de conserto, de concílio, né, de aproximação. Eu amo o Espírito Santo por conta disso. Eu me emociono mesmo quando eu falo da pessoa do Espírito Santo, porque eu não consigo enxergar a palavra de Deus sem a pessoa do Espírito Santo. Sabe? É um complemento muito lindo. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque quando a gente ainda tem essa sensibilidade, é porque o Senhor ainda não abriu mão de nós. Sabe? O Senhor Verdade. não abriu mão do que Ele tem para mim e para a sua vida, irmão. Se você está nesse lugar hoje, se você está nesse canal hoje, se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque o Senhor ainda tem algo contigo, o Senhor ainda quer tratar contigo, o Senhor ainda quer resolver situações, Ele ainda quer continuar te direcionando. Talvez no meio das pessoas que vão assistir,
Talvez alguém esteja fora da vontade de Deus, alguém esteja fora do cenáculo, alguém esteja fora da palavra, alguém esteja fora do contexto, andando com pessoas que não eram para andar. Fica o alerta de Deus para a tua vida. Fica o alerta de Deus para a tua vida. O conserto, o perdão, a harmonia é algo que Deus quer para mim e para a sua vida nessa manhã. Amém? Amém, minha pastora? Sim, pode cumprimentar seus amigos e não esquece de orar por nós, né? Pastor, isso, ainda vou. Só para mencionar, meu Deus do céu, pessoas tiveram coragem mesmo de parar para me ouvir. É só Jesus mesmo para fazer essas coisas. Né? Só agradecer a presença dos irmãos. Eu não quero correr o risco de esquecer de alguém, né? Mas a Adriane, a Carmen, o meu amigo Ivan, lá de Alagoas, a Dalete, a minha irmã Kate, minha irmãzinha linda que eu amo. Quem é Quem Churros mais Bom aqui? Sabor? A pastora Sônia. O Churros Bom Sabor é o Ivan, lá de Alagoas, pastor. Ah, Querido, lá de paz do Alagoas. Senhor, Ivan. O Litome, Helenice, o Rafa. O Rafa também, vou te falar, Rafa, vai trabalhar, Rafael. Me ajuda aí, rapaz. É o Rafa do Amém, meus Pastor queridos? Silvio. É, Ele está trabalhando. esse Rafa é uma figura. Amados, eu quero ter... Eu posso orar, minha pastora? Claro. Eu Deixa eu só dar quero um orar. recadinho, Pastor Pode dar, Edson. pastora. Gente, quarta que vem, sexta-feira tem live de novo. Vou estar fazendo a live. Vou continuar falando aqui do capítulo 2. O Espírito Santo, né, nos direcionou de uma maneira bem diferente hoje. Quarta que vem vai estar comigo o pastor Moisés, é marido da pastora Vani, que esteve comigo semana passada. Ele é um mestre, uma bênção, um homem de Deus. Tem um conhecimento das escrituras, assim, que é algo maravilhoso. Também é escritor, tem um ministério, assim, tremendo. Ele é fundador de igrejas, o pastor Edson. Ele Ô, abre a Jesus, olha o igreja, tem chamado várias apostólico aí. igrejas. Isso. Eu não sei o que Deus vai fazer, como Deus vai tratar, mas assim, espero que vocês estejam aqui assistindo com a gente. Depois que eu publicar esse vídeo de hoje, não esquece de curtir, de comentar, porque é nesse momento que o Instagram entende que o material foi legal, que o conteúdo foi interessante, que as pessoas gostaram. Então curte, compartilha, marca a gente lá no seu stories, compartilha lá, porque tudo isso ajuda o Instagram a entender que o material é bom, tá bom? E eu espero vocês na sexta-feira. O pastor Edson vai ainda orar por nós, vai nos abençoar em nome de Jesus. Ó, o Edmilson tá aí também, você não falou dele. Não, o pastor André, a pastora Sônia, o Edmilson, pastora, eu sou meio suspeito de falar desse menino aí, Seu amiguinho, porque né? é um amigo, é uma pessoa que Deus preparou na minha vida num momento muito difícil, né? Ele sabe disso, eu não falo isso para jogar confete, nada disso, mas é alguém que Deus preparou na minha vida para um momento em que eu passei e foi fundamental. São pessoas que o Senhor prepara no caminho, né? O Senhor sempre tem as maneiras dele de trabalhar. E a gente só louva a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos, de verdade. Que vocês permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes com Jesus, independente do que aconteça, esteja no lugar aonde Ele quer, Sabe quem fazendo o que Ele quer. estava aí Em também, nome de pastor? Jesus. A Jussara, a Kátia Silene. A Kátia Silene, Estavam tudo a aí com irmã a da Nancy, gente. Jussara. A Jussara é o pão sovado. Só ela vai entender isso. Amados, eu sou meio xaropão mesmo assim, tá? Sou brincalhão mesmo, isso daí é meu jeito. Jesus me colocou na terra desse jeito. Até a Né? Mas eu doutora louvo a Érica Deus tá por isso. aqui. A doutora Érica, Logo no início ela já estava aí. meu abraço, doutora Érica. Espero que eu não tenha ficado devendo nada lá no seu consultório, hein? Amados, Deus é bom. E o Senhor continue aí cobrindo vocês, guardando vocês. A minha esposa está aqui. Eu também. Eu tô te vendo, meu. Deus do céu. Mas que o Senhor continue guardando vocês em nome de Jesus.
sabe, com graça, com unção, com autoridade, suprindo as necessidades. Pai, nessa manhã, eu quero apresentar nas tuas mãos cada um dos irmãos que participaram dessa live, que ouviram essa palavra, pessoas que ainda vão ouvir, pessoas que ainda vão ser encontradas por essa palavra, com a tua boa mão, com o teu amor, a tua graça, o teu cuidado, o teu suprimento. Aleluia, Senhor amado, esteja sobre cada uma dessas pessoas. Pai amado, se houver no nosso meio pessoas enfermas, que a tua palavra vá de encontro, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor restaure casamento, restaure alianças, restaure amizades, restaure famílias. Pai, em nome de Jesus, movimenta, aleluia, o teu poder no nosso meio, manifesta a tua graça, a tua unção. Em nome de Jesus, alcança o pastor Walker nessa manhã, Senhor amado, trazendo a ele resposta, Senhor amado, trazendo a ele direção, ó Deus amado, confortando, consolando, suprindo necessidades nessa manhã. Toca o teu corpo físico, do alto da cabeça à planta dos pés, traz cura sobre o sangue, sobre o corpo, em nome de Jesus, ó Pai amado, nessa manhã eu te peço, Senhor, que a tua presença seja real, seja verdadeira na vida dos nossos irmãos, que todos aqueles, ó Pai amado, que precisam de uma palavra, de uma direção, em nome de Jesus, alcance em ti, ó Deus, o suprimento necessário, a palavra necessária. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os meus irmãos, para que o teu nome seja sempre glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém, minha pastora? Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Rafael, Tamires, beijo para vocês. Glória a Deus, que delícia, né? Que tempo bom que o Senhor nos deu aqui juntos, os nossos irmãos aqui com a gente, comentando, a Carminha, fazendo vários comentários aí. Muito obrigada, queridos, por estarem aqui conosco. Fica até mais gostoso quando vocês estão assim, fazem comentários, né? Fica até melhor. Muito obrigada. Bom, hoje a gente tem culto na Ramá às 20 horas, né? Às 20 Nosso culto horas. de oração. E não for, eu vou deixar de banco. Aí... Ah, é, né, pastor? Aí nós estaremos lá às 20 horas. Vai haver uma palavra, um tempo de adoração, um tempo de oração. Então, você que está livre à noite, vai lá cultuar o Senhor conosco. Você é nosso convidado, tá bom? Deus abençoe. Pastor Djalma, o senhor entrou e nós já estamos saindo. Deus abençoe a vida de vocês, né? Uma semana abençoada e sexta-feira, em nome de Jesus, eu estarei aqui para dar prosseguimento aqui na live. E quarta-feira que vem, o pastor Moisés, lá do Rio de Janeiro, vai estar comigo. Pastora Simone, um beijo. Paz do Senhor para vocês, irmãos. Paz, Milene, linda. Pastor, obrigado por mais uma oportunidade. Eu que amo agradeço, sua vida. pastor Edson. Obrigada. Deus abençoe, gente.